Você já ouviu falar nas parábolas, né? Que Jesus usava para conversar com os discípulos. E é muito comum a gente ouvir que as parábolas eram usadas para que as pessoas conseguissem entender o que ele falava. Mas, na verdade, era um ato de benevolência e misericórdia que Jesus tinha para aqueles que não tinham a capacidade ainda de acessar tamanha sabedoria. Por quê? Porque o perdão de Deus é para os ignorantes. Ele perdoa qualquer tipo de erro, de falha humana para aqueles que não têm conhecimento, que são ignorantes em relação à sabedoria do alto, né? Que é assim chamada. A partir do momento que você acessa essa sabedoria, você deixa de ser ignorante e passa a ter a responsabilidade com aquilo que você acessou. Então a parábola era usada para, na verdade, proteger aqueles que tinham seus corações endurecidos, ou seja, não tinham um coração puro, para daí transformar a sabedoria em prática na vida, ou seja, andar de acordo com essa verdade. E isso me fez pensar muito sobre a relação que isso tem em relação à nossa responsabilidade com os nossos filhos. As crianças têm coração puro, né? Então não seria o caso das parábolas e muito pelo contrário. Não seria o caso de protegê-los da sabedoria. O que nós pais precisamos fazer é, desde os primeiros dias, desde a conversa na barriga, aproximá-los do conhecimento e da consciência de que eles são um com o todo. Da consciência de unidade deles com Deus. E assim, a gente vai proteger eles, proteger os seus corações que já são puros, de vir a ter um coração endurecido. Para que o acesso deles a essa vida em verdade seja já trabalhada desde os primeiros anos de vida. E olha a responsabilidade que a gente tem nisso. E aí, não sei se você já ouviu falar no termo pais helicópteros. São aqueles que têm a superproteção. Superproteção no que diz respeito a não pode se machucar, não pode cair, não pode dizer não, fica super protegendo, sufocando os filhos e privando eles das experiências da vida, no final das contas. E não tem nada a ver com isso, pelo contrário. Quanto mais exposição a experiências, mais a criança se desenvolve e mais a criança se conhece, porque a gente a forma como cada experiência nos afeta e como a gente responde a essa experiência. Então, quanto mais experiência a gente tem, mais a gente se conhece. E óbvio, desde que esse adulto seja consciente de que ele não vai interpretar o tempo inteiro tudo que o filho vive. Isso, inclusive, seria o helicóptero. Você precisa entregar mais perguntas do que... A gente está vivendo uma época onde a busca pelo despertar, pela expansão da consciência é cada vez mais forte. E é isso mesmo que o planeta está pedindo, né? Que a gente se distanciou muito, a gente está servindo mais as criaturas do que o próprio Criador de tudo, né? A gente se voltou mais pro ter do que pro ser. Esse é o movimento. E está sendo natural uma procura muito maior por expansão da consciência, ou seja, a reconexão com a essência. A reconexão com quem a gente verdadeiramente é e com o que a gente veio fazer aqui. Então, quando eu digo que nós somos responsáveis por cuidar do coração puro de uma criança, é simplesmente a gente cuidar para que essa desconexão com a essência seja cada vez menor. Ela sempre vai haver porque faz parte do nosso processo de nos tornar humano, né? De materializar um corpo para nossa alma habitar. Mas esse distanciamento que as nossas gerações vêm dando da essência é o que a gente não está suportando mais enquanto humano nessa vida terrena. Porque esse distanciamento da essência é o que endurece o nosso coração. E é isso que está trazendo tanta doença, tanta problema mental, tantos adolescentes e cada vez mais jovens, mais cedo, a gente está vendo suicídio, depressão, até mesmo em crianças. Então a gente está há muito tempo vivendo uma vida muito distante da essência que somos. E isso inevitavelmente gera muito problema psicológico, emocional, até que chega assim a gritar no corpo e as doenças aparecem. Então esse movimento por procura de expansão da consciência naturalmente está acontecendo porque a nossa alma, nosso corpo está pedindo urgência para esse olhar. Então por que não
despertar para algo que é tão simples diante desse cenário, não à toa a gente é a geração da transição, de desejar profundamente e virar um princípio não deixar com que as nossas crianças tenham esse tipo de problema. À medida que a gente toma consciência de que o tipo de educação que a gente teve nos distanciou tanto da nossa essência, a gente não tem mais o direito, assim como eu comecei a falar em relação à proteção que Jesus fazia em relação a falar por parábolas, dos nossos filhos. Essa é a proteção que é muito diferente do tal helicóptero que coloca o filho numa bolha e o filho não desenvolve. E dá um tablet na mão porque não pode nem cair no chão. Enfim, a consciência de que nós somos responsáveis por proteger esse coração para manter ele puro, para que ele realmente se conecte com o verdadeiro propósito de estar aqui na Terra. E responder as duas perguntas essenciais e básicas que a gente veio responder aqui. Quem eu sou e o que eu vim fazer aqui. Então, quando a gente protege essa criança e não deixa que ele acesse conteúdos e experiências, que eu chamo de experiências lixo, que distanciam ele dessa consciência, a gente está facilitando a vida deles. E a gente está, assim, colaborando por um mundo melhor. Um mundo que a gente nunca mais vai ver coisas como o que está acontecendo agora, lamentáveis e tristes, como a guerra. Então é a tua responsabilidade que colocou filhos no mundo e escolheu ser professor a se tornar uma pessoa íntegra. E a partir dessa postura interna que a integridade traz, a não permitir que o coração de uma criança endureça. E como é que esse coração endurece? Com crenças que bloqueiam ela do seu potencial. Com o medo, com a vergonha, com uma raiva não canalizada para uma ação de construção, uma raiva reprimida. Tudo aquilo que não esteja em coerência com o amor. Ah, mas isso é muito romântico, como é que eu vou fazer isso? Isso é um mundo perfeito. Experimenta isso na sua vida. Todo pai, todo professor precisava, antes de estar nesse lugar, se curar. Mas como a nossa cultura não privilegia isso e não incentiva isso, se cura agora, nunca é tarde. E os seus filhos e os seus professores, seus alunos vão agradecer. Porque a gente procura tanto diferencial, né? Diferencial competitivo. Não é por aí. O grande diferencial é o nível de pureza que existe em cada coração. Eu espero que eu tenha semeado no seu coração uma consciência e que você reavalie a forma como você está criando seus filhos, educando seus alunos e que tipo de coisa já precisa ser eliminada da vida deles, conteúdos, experiências, pessoas, ambientes. Dá uma rodada, dá uma avaliada de como é que tá essas coisas, porque isso sim vai fazer dele uma pessoa diferenciada. Porque quanto mais a gente está em conexão com a nossa essência, mais distante a gente está de coisas que nos aprisionam e não deixam com que a gente acesse a nossa real potência. Teu filho nasceu para brilhar em luz, em consciência, e fazer não só por ele, mas por muitas pessoas. E você também pode viver isso. Na verdade, se você não viver isso, vai ser muito difícil de ensinar o seu filho a viver.